par. Aqui você tem o troclear, quarto par. Aqui você tem o nervo trigêmeo, chegando no gânglio trigeminal. Do gânglio as 3 divisões, oftálmico, maxilar, mandibular. Aqui nós teríamos o abducente. Aqui você tem facial intermédio e vestíbulo coclear. Aqui você tem o nervo glossofaríngeo. Aqui você tem vago e acessório. Essa aqui é a raiz espinhal do nervo acessório. E essas aqui são as fibras do nervo hipoglosso, certo? O hipoglosso sai dos 2 buraquinhos? Elas se unem, essas fibras. Então aqui você tem o nervo óptico, o que sobrou dele. Aqui você tem o nervo óculo-motor, o terceiro par. Aqui você tem o quarto par, o nervo troclear. Daí você tem o nervo trigêmeo, que vai chegar no gânglio trigeminal e do gânglio as 3 divisões, oftálmico, maxilar, mandibular. Aqui nós teríamos o nervo abducente, aqui o que sobrou dele. Aqui você tem facial intermédio e vestíbulo coclear. Aqui você tem o glossofaríngeo, vago e acessório, a raiz espinhal do nervo acessório. E essas são as fibras do hipoglosso. A gente vai ser formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. No mesencéfalo, a primeira porção, o que a gente consegue identificar? Bom, o mesencéfalo ele vai ser dividido em 3 porções: teto, tegmento e base. No teto do mesencéfalo, a gente tem os colículos. Colículos superiores, colículos inferiores. Pois eu comento as vias envolvidas. Então, no teto nós temos os colículos superiores e inferiores. O mesencéfalo, como eu falei, ele vai ser dividido em 3 porções: teto, tegmento e base. Aqui a gente consegue identificar o aqueduto cerebral ou mesencefálico, que vai comunicar o terceiro com o quarto ventrículo. Caudalmente ao aqueduto cerebral ou mesencefálico, nós temos o teto do mesencéfalo. E no teto a gente tem as formações, que são os colículos. Então, caudalmente, há uma linha que passa aqui no aqueduto cerebral ou mesencefálico, nós temos o teto. E no teto, os colículos. Daí nós vamos ter uma divisão entre tegmento e base. Essa divisão ela é feita pela substância negra. Na substância negra, nós temos neurônios que são ricos em melanina, que conferem essa cor, a substância negra, e o neurotransmissor característico desses neurônios é a dopamina. Então, nós temos 3 divisões: teto, tegmento e base. A separação entre teto e tegmento é feito por uma linha que cruza no plano que tem o aqueduto cerebral mesencefálico, e a separação entre tegmento e base ela é feita pela substância negra. Tegmento e base, juntos, eu chamo de pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral ele vai penetrar nos hemisférios cerebrais. Então, isso aqui, ó. A união do teto e do tegmento eu chamo de pedúnculo cerebral. Esse pedúnculo ele vai penetrar nos hemisférios e vai delimitar um espaço, que é o sulco interpeduncular. Aqui no sulco interpeduncular a gente tem a emergência do terceiro par craniano, que é o nervo óculo-motor. Então aqui, repetindo do mesencéfalo, nós temos 3 partes: teto, tegmento e base. Teto, ele está caudal a uma linha que cruza no aqueduto. E no teto nós temos os colículos. A separação entre tegmento e base ela é feita pela substância negra. No tegmento a gente tem o núcleo rubro. Núcleo rubro é essa formação um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais clarinha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Essa formação circular, um pouquinho mais amarelinha. Então, essa formação aqui é o núcleo rubro. Então, isso aqui é núcleo rubro. E contornando o aqueduto cerebral mesencefálico, nós temos a substância cinzenta periaquedutal. Então, aqui, contornando o aqueduto, substância cinzenta periaquedutal. Contornando a periaquedutal. Fissura mediana, sulcos laterais, olivas. Aqui não dá para ver a decusação. Aqui também não dá para ver a decusação porque o corte é alto.
Mas enfim, são essas estruturas. E aqui, separando a ponte do bulbo, a gente tem um sulco bulbo pontino. Sulco bulbo pontino é onde vão emergir o sexto par, então o abducente, vai emergir o facial, o intermédio e o vestíbulo coclear. Então aqui no sulco bulbo pontino. Agora, dorsalmente, a gente vai ter o assoalho de quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo, ele é formado pela ponte e pelo bulbo. Nesse assoalho, nós temos várias formações, vários locais que a gente consegue identificar. Aqui tem um sulco mediano. Então, aqui o sulco mediano. Sulco mediano. Daí a gente tem um sulco limitante. Então, um sulco mediano, daí você tem um sulco paralelo a ele, que é o sulco limitante. Entre sulco mediano e sulco limitante, eu chamo de eminência medial. Então, aqui, sulco mediano, que tá ruim para ver o sulco limitante, mas você teria aqui o sulco limitante, e entre os dois sulcos você tem eminência medial. A eminência medial, ela tem uma dilatação, que eu chamo de colículo facial. O colículo facial, ele é o ponto onde as fibras do nervo facial contornam o núcleo do nervo abducente. Então, elas vão contornar esse núcleo e elas formam essa elevação, que eu chamo de colículo facial. Para você identificar onde que está o colículo facial, onde que está essa dilatação, o professor Ed, ele falou assim, você traça o losango, daí o ponto central, essa linha onde você separa os dois triângulos, na eminência medial você tem o colículo facial, que seria uma área dilatada da eminência medial. É o núcleo do abducente que o facial contorna? Isso, as fibras do facial contornando o núcleo do nervo abducente. Então aqui você tem eminência medial, essa área mais dilatada seria o colículo facial. A eminência medial inferiormente, caudalmente, ela vai chegar no trígono do hipoglosso. E inferior ao trígono do hipoglosso e um pouco mais lateral, a gente tem o trígono do vago. Para você identificar facilmente trígono do hipoglosso e trígono do vago. O trígono do hipoglosso, ele é mais clarinho e o trígono do vago, ele é mais escuro, mais cinzento. Então, essa área mais clarinha aqui é o trígono do hipoglosso, pequenininho. E lateral, inferiormente a ele, mais escuro, você tem o trígono do vago. Eu não tenho um palitinho para mostrar. Porque a pinça eu escondo tudo de vocês, né? Muito obrigada. Então, aqui, ó, essa área mais clara eu chamo de trígono do hipoglosso. Lateral e inferiormente a ela, um pouco mais escura, eu chamo de trígono do vago. Certo? Então, aqui você tem o sulco mediano, você teria um sulco limitante, eminência medial de cada lado. A eminência tem uma dilatação que eu chamo de colículo. Inferiormente, aqui na eminência, você tem o trígono do hipoglosso, que é essa área mais clarinha. E inferior e lateralmente ao trígono do hipoglosso, a gente tem o trígono do vago, que é essa área um pouco mais escura. Certo? O que mais que a gente consegue identificar aqui no assoalho de quarto ventrículo? A área vestibular. A área vestibular, ela segue lateralmente a partir da eminência medial. Então, ela segue a partir daqui, ó. Então, ela segue. Então, isso aqui seria a área vestibular. A área vestibular, ela contém os núcleos vestibulares, então relacionados à via do equilíbrio. Uma outra formação que a gente precisa identificar no assoalho de quarto ventrículo é o locus cerúleus, rico em neurônios noradrenérgicos. O locus cerúleus, ele é identificado facilmente porque ele está situado, então, mais superiormente e ele é uma área mais escura. Então, isso aqui é o locus cerúleus. Aqui, ó, tá bom para identificar. Isso aqui é o locus cerúleus. Então, ele está superiormente e ele é uma área mais escura. Então, isso aqui é o locus cerúleus. Ele é fonte de neurônio noradrenérgico? Isso. Então, essa área aqui é o locus cerúleus. Bom, com isso a gente comentou sobre algumas estruturas
que é possível identificar aqui no assoalho de quarto ventrículo. O livro vai falar da estria medular, que eu nunca vi aqui nessas peças. Daí você tem o funículo separans, a área pós-trema, que é a área do vômito. Nunca vi isso. Estaria aqui inferiormente. E o óbex é a extremidade inferior do quarto ventrículo. Mas eu nunca vi área pós-trema, nunca vi funículo separans. E você teria o óbex, que é essa extremidade inferior. Bom, de assoalho de quarto ventrículo é isso. Então, o que vocês têm que identificar? Um sulco mediano, sulco limitante, sulco mediano, que você teria um sulco limitante, que tá ruim pra ver pra caramba. Sulco mediano, sulco limitante. Entre sulco mediano e sulco limitante, a eminência medial. Essa eminência tem uma dilatação que eu chamo de colículo. Para identificar o colículo, traça um losango no ponto central, que separa os dois triângulos, teria a dilatação, que é o colículo facial. Eminência medial inferiormente, ela vai terminar numa área mais clarinha, que eu chamo de trígono do hipoglosso. Inferior e lateralmente essa área mais clarinha, nós temos o trígono do vago, que é um pouquinho mais escuro. Então, a gente consegue identificar. Além disso, nós temos o locus cerúleus, que é essa área mais superiormente, mais escura. E nós também temos a área vestibular, que ela está em sentido lateral a partir da eminência medial. Então, aqui você teria a área vestibular. Então, com isso, a gente comentou sobre algumas estruturas do assoalho de quarto ventrículo. Eu falei para vocês do pedúnculo cerebelar médio conectado com a ponte, né? Aqui a gente consegue identificar o pedúnculo cerebelar superior. O pedúnculo cerebelar superior está conectado ao mesencéfalo. E aqui essa lâmina é o véu medular superior, que ajuda a formar o teto de quarto ventrículo. Então essa laminazinha aqui é o véu medular superior. Esse feixe de fibras aqui é o pedúnculo cerebelar superior. Aqui, a gente não consegue identificar claramente o ponto que você tem o pedúnculo cerebelar inferior. Não há uma divisão clara entre o pedúnculo cerebelar médio e o inferior. O que o professor Ed me falou? Se você posicionar numa porção aqui inferior e medialmente, você pode presumir que isso aqui é pedúnculo cerebelar inferior. Não há um limite, então, entre pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Mas se você posicionar inferior e medialmente, você pode presumir que isso aqui é pedúnculo cerebelar inferior. Mas não há como definir que isso aqui é pedúnculo cerebelar inferior. Mas, de qualquer forma, mais medial e inferiormente, você tem as fibras componentes do pedúnculo cerebelar inferior. Pedúnculo cerebelar superior e inferior, eles contêm fibras aferentes e eferentes. O pedúnculo cerebelar médio, ele só tem fibras aferentes, fibras córtico-pontos cerebelares. Então, o pedúnculo cerebelar médio só tem fibras aferentes. Bom, com isso a gente comentou aqui do assoalho de quarto ventrículo. No bulbo, posteriormente, a gente também consegue identificar alguns sulcos. Então, você tem um sulco mediano posterior, daí você tem um sulco intermédio, daí você tem um sulco lateral posterior. Entre o sulco mediano posterior e o sulco intermédio, você tem fascículo grácil. Entre o sulco intermédio e o sulco lateral posterior, você tem fascículo cuneiforme. Os fascículos grácil e cuneiforme, eles vão conduzir aquelas fibras referentes a tato epicrítico, para percepção consciente, sensibilidade vibratória. E o ponto onde você tem a sinapse do primeiro neurônio da via com o segundo é no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme. Esses núcleos, eles são representados pelo tubérculo do núcleo grácil e pelo tubérculo do núcleo cuneiforme. Então, as fibras, elas ascendem pelos fascículos e você tem a sinapse do primeiro neurônio com o segundo neurônio no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme. Esses núcleos são representados na superfície pelo tubérculo do núcleo grácil e pelo tubérculo do núcleo cuneiforme. Certo? Bom, eu acho que é isso aqui nessa parte. Bom, o que dá pra gente identificar também?